Boa tarde a todos, queridos irmãos. Mais uma tarde para a nossa reflexão nessa quinta-feira. Então, antes de mais nada, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia, com as nossas imperfeições, mas que tenhamos sempre a predisposição para a nossa reflexão interior e melhorarmos cada vez mais. Agradecendo pela oportunidade da convivência, pela oportunidade das experiências do nosso dia a dia, porque cada dia é um novo dia de aprendizado. Assim, só temos a agradecer a oportunidade do aprendizado. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Bom, hoje eu escolhi um tema, indulgência. Então, lá no capítulo 10, no item 16, 17 e 18, tem a mensagem, dos nossos irmãos espirituais que transmitiram essas mensagens para o nosso amigo, para o nosso mestre Allan Kardec. Então, o que nós entendemos de indulgência? A indulgência é o sentimento fraternal que necessitamos cultivar para com os nossos irmãos, evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes e falar mal de quem quer que seja. Temos muito que aprender, não é mesmo? A pessoa indulgente, ela não vê os defeitos dos outros, ou, se os observa, evita falar deles ou divulgá-los, a fim de não se tornar conhecido por outrem. Então, veja bem, olha nosso exercício diário, como nós estamos comentando, porque sempre a gente acaba, como diz assim, ou boca maldita, que acaba falando alguma coisa que não deve ser. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos ser severos para conosco, indulgentes para com as fraquezas alheias, reconhecendo que todos temos inúmeros defeitos, a corrigir e hábitos a modificar. Então, o Cristo nos adverte. Não podemos pretender tirar o argueiro dos olhos dos nossos irmãos se temos em nossos olhos a trave que nos cega, dificultando-nos a caminhada. Até me lembro uma história, dessas que a gente acaba lendo nos livros, que uma mulher e o marido estavam tomando café na cozinha e aí pela janela ela olhava a mulher lá, a vizinha, estendendo a roupa. E aí ela dizia assim, puxa vida, mas aquela mulher não sabe lavar a roupa. Olha que roupa mais suja, aquelas que ela está colocando no varal. Não pode fazer uma coisa dessa. Aí o marido dizia, assim, mas você não tem nada com isso, deixa a mulher, a vida dela, ela tem as dificuldades dela. Aí no outro dia a mesma coisa. Teve um dia que o marido dela então levantou mais cedo, aí foi lá, deu uma boa limpada lá na janela. E quando a mulher estava tomando café, aquilo já tinha se tornado uma rotina, que ela olha pela janela, ela falou assim, nossa, não é que a mulher lavou a roupa bem hoje, olha como é que a roupa tá limpa. Aí o marido disse assim, não é a mulher que tá, ela sempre lavou a roupa dela muito bem. O problema é que a sua janela que estava suja. Então, veja bem, a história, do argueiro em nossos olhos. Então, a criatura indulgente, ela demonstra ser caridosa e fraterna. Então, ela não compatua com o mal e busca sempre ver o lado positivo de tudo. Então, nós devemos ver também o lado positivo da pandemia, Quanta coisa boa nós aprendemos. Olha aí, eu estou fazendo uma palestra online, Eu não saberia fazer isso se não houvesse a Covid. Como é que eu ia saber mexer no aparelho, fazer, preparar tudo isso? Coisas que a gente nem pensava,
Então, e as coisas boas também, do que tudo acontece, principalmente o semelhante. Então, a indulgência nos leva, quando preciso, a esclarecer a outrem sem magoar ou ferir, e a compreender as deficiências de todos sem pruridos que de falsa superioridade. Quer dizer, nós não somos superiores a ninguém. Todos nós temos problemas, todos nós temos defeito. Agora, durante a Idade Média, a Igreja Católica, ela tinha um poder político muito forte. Então, nesta época, a Igreja ficou conhecida pela venda de indulgência, ou seja, ela concedia o perdão divino para qualquer pessoa que pagasse por isso. Como se isso fosse mesmo verdade, né? Foi um mecanismo criado para obter vantagens econômicas e políticas. Ela tornou-se mais tarde um fator determinante para a ocorrência das chamadas reformas religiosas do século XVI. Então, o que era? A indulgência era a venda de perdões para quem tivesse cometido erros, como um incesto, né? E um pecado cometido naquela época, para que a pessoa não fosse para o inferno, ele bastava ir a uma vendinha próxima e comprar um papel que a própria igreja escrevia para o lucro, declarando que a pessoa estava arrependida e ela não queria ir para o inferno. Fácil assim, né? Se nós pudéssemos fazer dessa forma, a nossa consciência estaria praticamente tranquila, como naquela época eles faziam, pagavam e ficavam sossegados quanto a isso. Então, na Boêmia, o sacerdote Jean Hus, filósofo, tornou-se célebre pelos seus sermões carregados de críticas aos abusos eclesiásticos. Ele foi julgado e condenado por tal, e ele seria queimado então na fogueira em 1415. Então a gente percebe que mesmo dentro da igreja, mesmo dentro do clero, né, aquela época, né, a profissão maior era ser sacerdote. E aí então muitos deles eram contra. Outro grande opositor das ações contraditórias da Igreja Católica foi Martinho Lutero, em 1517. Ele era um monge agostiniano e resolveu expor publicamente a sua revolta com a decisão do Papa Leão X de financiar a construção da Basílica de São Pedro em Roma com o aumento da venda de indulgências. Olha só, quer dizer, facilitando mais ainda para poder arrecadar mais dinheiro, né? Então ele publicou um documento com 96 proposições para a reforma de determinados pontos doutrinários da igreja e colocou lá na porta. Então, ele liderou a chamada Reforma Protestante, só que teve um problema, né? Uma consequência que tinha isso. Então, o que ele tinha como base é a insatisfação com as atitudes cometidas pela Igreja Católica. O que isso aconteceu? A igreja, né, ficou irritada e acabou excomungando, e ele foi então acolhido no castelo de Frederico, um príncipe da Saxônia, onde passou os anos em meio a diversas reflexões teóricas que levaram às reformas religiosas. Quer dizer, tudo houve uma necessidade de reflexão, onde alguns já preparados já tinham conhecimento, né, desses abusos, que na verdade, se Deus concedesse, né, esses privilégios para cada um de nós, então nós não precisaríamos da reencarnação para corrigir os nossos erros, não é mesmo? Então tudo tem, pela justiça divina, que é imutável, nós não temos como exigir nada. No capítulo 10, como eu já falei, né, no item,
Então, há 3 compilações, 3, como é que fala assim, orientações, no propósito de enfatizar a importância da indulgência como manifestação da caridade, né? Porque a indulgência é uma das proporções da caridade. Então, como o meu marido fala, nós temos que lembrar do BIP, né? Que é benevolência, indulgência e perdão, que fazem parte da caridade. O Giuseppe, na primeira instrução, ele diz que a indulgência jamais vê os defeitos alheios, e se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de se não tornarem conhecidos, e a maledicência, se ela os descobre, ele tem sempre pronta uma escusa, né? Uma defesa para eles. O João, o bispo de Bordeaux, a indulgência para com as faltas alheias é um dever, enquanto que a severidade e o rigor devem ser aplicados para os próprios erros nossos, né? Já que o Senhor usará de indulgência para conosco. Quer dizer, quando nós pedimos lá no Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas como nós devemos perdoar os nossos devedores. Então, quer dizer, se nós não perdoamos, como é que nós vamos querer ser perdoados? E o Dufetre, o bispo de Neves, ele diz que a indulgência é uma prática da caridade que bem poucas pessoas observam. Que é verdade, né? Se nós observássemos um pouco mais essa questão da indulgência, da gente ter um pouquinho mais de complacência com as pessoas, nós pensaríamos melhor e nos colocaríamos no lugar das pessoas, e aí diríamos, né, o que nós gostaríamos que fizesse conosco? Aí seríamos mais compreensivos. Então, a indulgência é uma das 3 virtudes, né? Como eu falei, a benevolência, a indulgência e o perdão, que compõem a ideia da caridade como a concebia Jesus. Agora, no entanto, há situações em que a severidade deve temperar a indulgência. Aí é um caso. 5 estudantes, eles moram juntos e um deles, em certa ocasião, chega em casa agressivo, golpeia e quebra o televisor. Cada um dos restantes analisará o conhecimento ao seu modo e adotará uma atitude diferente. Um intransigente declarará que não concordará mais em conviver com o primeiro. O outro reclamará que ele pague o dano ou compre um novo televisor. O outro, o terceiro, afirmará que seguramente o agressor não estava em seu perfeito juízo. E o último, né, quer dizer, ele observará que para que tenha lugar em um fato dessa natureza, algo deve andar mal no grupo, o que exige de todos um exame de consciência. Então, vocês vejam, cada um na sua maneira de pensar e agir, não é? Quer dizer, teve um que mais coerente, então já foi dizendo que ele já não estava no juízo perfeito dele. E se por acaso isso estivesse acontecendo, alguma coisa devia estar errada entre eles, né, com o grupo. Por quê? Aí precisariam cada um deles fazer o exame de consciência para poder amenizar e melhorar a convivência entre eles. Essas diferenças, então, diferentes reações, mostram 4 estilos diversos de resolver um problema, um conflito, né? Um era punitivo, o outro era reparatório, o outro era terapêutico e um conciliatório. Então, aí representa a severidade máxima, a indulgência máxima. Quer dizer, nós temos que verificar essa severidade,
em que vamos fazer a nossa autoanálise junto a um problema. Então, a falta de indulgência ainda é no mundo a característica dos seus habitantes. Geralmente, habituamos a ver o lado mal das coisas e das pessoas, esquecendo de que também somos portadores de imperfeições que precisamos exterminar. Então, o nosso dever básico é o dever de ser e de vigiarmos a nós mesmos na nossa conversação. Aí, nós temos lá uma história do nosso amigo Richard Simonetti, que ele comenta numa história, num dos livros dele, né? Que ele teve a oportunidade de ver na TV uma reportagem e que falava da fraternidade. Uma das experiências mais comoventes e belas que ele teve de ver na televisão. Tratava-se da história de um adolescente rebelde que passou por várias organizações correcionais, sempre dando muito trabalho. Aí uma senhora dispôs-se a acolhê-lo em seu lar, oferecendo-lhe a oportunidade de uma vida nova, decente e digna. Um dia ele aprontou. Abriu todas as torneiras da casa quando ela estava ausente, provocando pequena inundação. Extravasara irracionalmente as perturbações que o desorientavam, sem sequer cogitar de que seria remetido de volta a uma daquelas instituições que ele odiava. Mas quando a senhora chegou em casa, para sua surpresa, né, ele já imaginando o que era a reação dela, como é que ela iria fazer, né, e tudo mais. Ao tomar conhecimento dos estragos produzidos, a senhora apenas o abraçou com carinho e disse: "Ah, meu filho, quanto mal lhe fizeram." Então, a partir dali, ele foi outra pessoa. Hoje ele foi conceituado um excelente professor, né, que cuidava de adolescentes rebeldes, empregando o mesmo recurso que a senhora usou com ele e o abençoado amor que se expandia na fraternidade, capaz de compreender e ajudar. Há muito que aprender, ajudando-nos, auxiliando-nos, habituando-nos a jamais represar o mal ou utilizar a energia divina nos desvios do egoísmo. Então, vocês vejam uma história, né? Como que nós reagiríamos? Como é que nós iríamos fazer? Será que nós teríamos a mesma capacidade dessa senhora? Dentro do nosso lar, né? Quando às vezes dificuldades na educação dos nossos filhos, às vezes reclamam, né? Que foi assim, puxa vida, será que eu mereço, né, um filho desse? Mas com certeza nós estamos todos em questão de aprendizado. Então a gente vê que o erro, ele reclama entendimento e não aversão ou repulsa. Sendo verdadeiro dever cristão a indulgência e a bondade para com os erros alheios. Pois para os nossos erros precisaremos igualmente, né, do concurso da fraternidade e da caridade do outro para saber nos compreender. Então, a prática da caridade, consoante as normas a prática da indulgência, consoante as normas da caridade e da humildade, representa sempre um dever a ser cumprido, para que possamos crescer moralmente rumo à perfeição espiritual. Então, vocês vejam quanto aprendizado nós ainda temos que fazer, principalmente na questão de ser indulgente, né? Rogar perdão
para os nossos erros e perdoando os que erram. Se hoje nós somos portadores de determinadas imperfeições, já fomos lá no passado muito pior, né? E ainda hoje, a nossa caminhada evolutiva, ela prossegue cheia de tropeço, não é? E quem não os tem? Vocês imaginam como nós estávamos falando lá na Idade Média, né? Daquela intransição toda, né? Das pessoas da época da religião, que acabavam até tirando, incriminando as pessoas para poder usufruir dos poderes, da riqueza daqueles que estavam ali convivendo numa tranquilidade para toda a questão do egoísmo, da ganância, né? E tudo isso. Se nós participamos daquela época, quanto que nós precisaríamos então da indulgência de Deus nosso Pai para perdoar as nossas faltas, não é? Então, para terminar aqui, então sejamos indulgentes uns para com os outros, dentro da nossa casa espírita mesmo. Cada um de nós temos o nosso problema. E aí nós temos que conviver com todos, com as dificuldades, né? Com as incoerências, com a maneira de ser de cada um, mas nós temos que aprender a conviver com todos eles, né? E ser indulgentes uns com os outros, procurando silenciar ante as fraquezas de nossos irmãos. Pois se fomos chamados ao testemunho de nossas obras, não saberemos ao certo em que condições iremos nos apresentar, principalmente no plano espiritual, não é? Quando nós voltarmos à nossa verdadeira pátria, como que estará a nossa consciência, não é? Então, vamos procurar exercitar a indulgência no nosso dia a dia. Obrigado a todos pela oportunidade, por termos também a possibilidade de, quando nós vamos falar, estudar. E quando falamos sobre alguma coisa, nós estamos colocando para nós mesmos esse aprendizado. Então vamos finalizando com a nossa prece, agradecendo a Deus nosso Pai por toda a oportunidade que temos de estarmos vivenciando a convivência com cada um dos nossos irmãos, principalmente junto aos nossos familiares, que às vezes são tão difíceis, né, de nós conseguirmos exercitar essa indulgência que estamos hoje falando e trabalhando. Pedimos fortalecimento para os nossos irmãos nas vibrações sinceras do nosso coração, para todos aqueles que ainda estão tão distantes da esperança, da fé, do amor, do perdão, da caridade, porque a caridade não é só nós tirarmos o dinheiro do bolso, mas sentirmos no nosso coração as dificuldades do outro também e sabermos compreender e orar por eles quando não tivermos a possibilidade do auxílio material. Assim, Pai amado, agradecemos por mais um dia e por mais uma tarde de aprendizado. Que assim seja. Boa tarde a todos.